Muito bem, pessoal. Bom dia a todos. Nós estamos hoje reunidos aqui para a nossa reunião científica do Hub Centro-Oeste do Cora Saúde, envolvendo especialmente o Hospital Encore, o Instituto de Neurologia de Goiânia. E hoje a gente está aqui agraciado pela ilustre presença do Dr. Silvio Alessi, cardiologista, eletrofisiologista pela Escola Paulista de Medicina, pela Unifesp, no grupo do professor Ângelo de Paola. E assim, hoje ele vai discutir com a gente o que tem de mais moderno aí nas técnicas de ablação de FA, especialmente do PFA, comparando com a radiofrequência. Então, é uma aula muito rica daquilo que é o futuro da ablação e que a gente possa aproveitar muito esse momento. Obrigado, Silvio, pela sua disponibilidade. A palavra é sua, meu amigo. Bom dia a todos, pessoal. Esse é um tema muito palpitante quando a gente envolve uma tecnologia que no campo da eletrofisiologia está sendo disruptiva, e eu vou mostrar isso para vocês, passando aí pela epidemiologia, fisiopatologia e as indicações clássicas de ablação de fibrilação atrial, e finalmente, então, comparando essas duas tecnologias para onde que o futuro está nos levando. Então, começando aqui pela epidemiologia da fibrilação atrial. Eu gosto desse slide porque ele reúne tudo, e eu começo aqui no meio, que nos beneficiários do Medicare, que tem fibrilação atrial. Veja só que o prognóstico deles, que a mortalidade após 5 anos é de 48%, de um ano 19%. Então a gente sabe que a fibrilação atrial não é uma doença benigna, igual nos primórdios lá do Maurício Prudente, quando estudava medicina, em que só dava uma digoxina para o paciente, anticoagulava com Marevan e estava tudo bem. Não é assim. A mortalidade da fibrilação atrial aumenta aí de 1,5 a 2% de mortalidade, aumenta até 2 vezes o risco de AVC, de demência, de comorbidades aí do sistema nervoso, 1,5 vezes aumento do risco de infarto do miocárdio, 2 vezes o risco de morte cardíaca súbita, 5 vezes o risco de insuficiência cardíaca. Veja que até doença renal crônica, 1,6 vezes, e doença arterial periférica, 1,3 vezes. Então, é a doença mais prevalente, a arritmia, perdão, mais prevalente no mundo hoje. Estima-se aí que em 2020 já tinha 50 milhões de pacientes com fibrilação atrial, nos Estados Unidos até 5,6 milhões em 2015, e obviamente que com esse número enorme de pacientes com fibrilação atrial e com essa morbidade muito alta, um custo também elevado aí de 28 bilhões estimado por ano, isso em 2016, no custo de tratamento dos pacientes com fibrilação atrial. A fibrilação atrial, hoje a gente divide ela em vários estágios. Estágio 1, que são os pacientes que estão em risco de apresentar fibrilação atrial. Estágio 2, aqueles pacientes que a gente vê no consultório, que às vezes já tem uma dilatação discreta do átrio, algumas arritmias atriais, mas ainda sem fibrilação atrial. E no estágio 3 é o paciente já com fibrilação atrial, que a gente divide aí na fibrilação atrial paroxística, na persistente de curta duração e de longa duração. Os pacientes que já fizeram ablação de fibrilação atrial estão em ritmo sinusal, que aqui é o 3D do estágio de fibrilação atrial. E aqueles pacientes com fibrilação atrial permanente, ou seja, que a gente já tentou de tudo para colocar em ritmo sinusal e que houve uma decisão clínica entre o médico e o paciente de não se tentar mais colocar o paciente em ritmo sinusal. Essa é a fibrilação atrial permanente, que ainda também tem alguns recursos que a gente não vai falar hoje, como é a ablação do nó AV e ressincronização do ventrículo nos casos de paciente com insuficiência cardíaca. Na fisiopatologia da fibrilação atrial é muito importante a gente ter essa tríade, que é um substrato, você ter pelo menos uma massa crítica de músculo atrial, que geralmente tem estiramento, velocidade de condução lenta e dispersão da refratariedade atrial, aliada aos gatilhos. Esses são muito importantes. Os gatilhos da fibrilação atrial, os mais frequentes, as extracistos que surgem dentro das veias pulmonares, que são os firings de veias pulmonares. Pode ter também um flutter atrial como gatilho e um ataque cardíaco supraventricular como TRN ou via acessória, que causa fibrilação atrial. Isso tudo modulado pelo sistema nervoso autônomo, também, que é muito importante. Depois a gente vai ter uma aula só de ablação aí do sistema nervoso autônomo, da cardioneuroablação, que também está envolvido no tratamento da fibrilação atrial. Então, com essa tríade aqui, o paciente ele vai ter fibrilação atrial, e esse trabalho foi muito importante, pioneiro em 1998 pelo grupo de Bordeaux, liderados pelo professor Heisager, em que ele descobriu que dentro dessas veias pulmonares existem invaginações aqui do músculo atrial, e o estiramento aqui
leva desse músculo aqui leva a esses triggers, a essa firing de veia pulmonar. Então, essa invaginação do músculo dentro da veia pulmonar e das 4 veias pulmonares, ele descobriu que as extracístoles surgidas dentro dessas veias, na verdade, não são só extracístoles, são aqui uma sequência de extracístoles, uma frequência muito alta, que a gente chama isso de firing de veias pulmonares. Ele descobriu que em mais de 90% essas extracístoles surgem nas veias pulmonares, existe foco extraveia pulmonar também, e que a ablação, nessa época, em 1998, dentro dessa veia pulmonar, eliminando esses focos, levava a um controle de 62% dos pacientes livres de fibrilação atrial sem uso de droga antiarrítmica. Isso, na época, foi um estouro, um sucesso, porque eu vou mostrar para vocês mais para frente que o controle clínico de fibrilação atrial, depois de 5 anos, a gente consegue manter somente 30% dos pacientes em ritmo sinusal. Aqui a fibrilação atrial, então, paroxística, quando a gente começa a ter os gatilhos, isso é o início da progressão da doença da fibrilação atrial, isso é muito importante reconhecer quando ela está começando, porque se você agir aqui nos gatilhos, você vai ter muito mais sucesso no tratamento desse paciente. À medida que a doença vai progredindo, ela vai passando de paroxística para persistente, e se a gente deixa de intervir precocemente nesse paciente, ele vai passar para fibrilação atrial permanente, onde você vai ter um substrato muito grande e menos gatilhos, e o isolamento aqui das veias pulmonares talvez já não resolva tanto como no início da doença. Vejam que um miócito normal aqui, interessante ver até o tamanho do miócito depois para a gente ver essa relação com a eletroporação. Então aqui a gente tem um miócito normal e um miócito que foi retirado de uma cirurgia de MACE, de fibrilação atrial, do paciente de fibrilação atrial permanente. E veja que na lâmina aqui com coloração de hematoxilina e eosina, em azul a gente tem a parte de fibrose, então veja que no tecido com fibrilação atrial já persistente, já tem muita fibrose entremeada entre os miócitos aqui, levando a um substrato muito importante na fibrilação atrial persistente. Então talvez aqui já seja tarde demais para a gente tratar esse paciente com a eficácia desejada durante a ablação. Aqui só para passar pelas indicações de ablação da fibrilação atrial, a gente tem as variáveis que a gente leva em consideração aqui no meio, que é a escolha do paciente, a idade, o antecedente e a história de fibrilação atrial, a carga de sintomas, né, a frequência durante a fibrilação atrial, o tamanho do átrio esquerdo, se tem disfunção ventricular e regurgitação mitral, insuficiência mitral nesses pacientes. Então, vejam, que favorece a gente sempre indicar a ablação, controlar o ritmo, manter em ritmo sinusal, quando é preferência do paciente, pacientes geralmente mais jovens, com história recente e curtos episódios de fibrilação atrial, mais sintomáticos, e naqueles que são difíceis também de controlar a frequência cardíaca, quando faz fibrilação atrial, aparece no pronto-socorro com alta frequência, com átrios menores, que eu falo assim, não tão dilatados, mais disfunção ventricular e mais insuficiência mitral. Então, todos esses fatores aqui favorecem para a gente tentar colocar o paciente em ritmo sinusal. E favorece só o controle da frequência quando o paciente geralmente é mais de idade, ele não quer correr nenhum risco durante a ablação de fibrilação atrial, tem uma história mais longa de fibrilação atrial, é assintomático ou poucos sintomas, com uma frequência ventricular fácil de controlar, às vezes é um paciente hipertenso que você dá junto um beta-bloqueador e controla bem a frequência, com átrios maiores, sem disfunção ventricular e sem insuficiência mitral. Isso é muito importante para a gente, quando a gente vai decidir se leva o paciente para a ablação de fibrilação atrial, essas variáveis que eu apresentei aí para vocês. E só passando aqui pelas indicações, que são clássicas e saiu agora recentemente o consenso da Sociedade Brasileira de Arritmia, que está muito parecido com a europeia e a americana. Então, geralmente, em pacientes aqui é classe 1 nível de evidência A, pacientes geralmente jovens com poucas comorbidades, sintomáticos para fibrilação atrial, naquele que você deseja controlar o ritmo. A ablação ela pode ser utilizada como, gente, aqui, first line therapy, ou seja, primeira linha de terapia. Eu não vou dar remédio para esse paciente, já oferecer para ele ablação por fibrilação atrial. Isso é classe 1 nível de evidência A. Obviamente que naqueles pacientes aqui que já tomaram drogas antiarrítmicas e que não teve sucesso também está indicado.
E pacientes também aqui sintomáticos com flutter atrial, você quando vai fazer a ablação da fibrilação atrial, tem que fazer a ablação do flutter também. É classe 2A, veja, pacientes com sintomas, fibrilação atrial persistente, né, em que você quer colocar ele em ritmo sinusal, a ablação por catéter também pode ser como primeira linha. Um paciente já com uma persistente de curta duração ou de longa duração, é classe 2A. E classe 2B, veja como que o guidelines já está colocando bastante paciente para ablação. Pacientes assintomáticos ou minimamente sintomáticos em que você deseja colocar ele em ritmo sinusal para reduzir a progressão da fibrilação atrial e as suas complicações associadas, né? Depois que eu mostro aquele primeiro slide, que aumenta a mortalidade, que aumenta várias comorbidades, não tem por que a gente pensar em deixar um paciente em fibrilação atrial, se ele tem um átrio, se ele tem todas as características que vão predizer um sucesso na ablação de fibrilação atrial. Na insuficiência cardíaca, aí não tem nem discussão, é classe 1A, pacientes com fibrilação atrial, insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, né, para melhorar sintomas, qualidade de vida e mortalidade. Teve um subgrupo da ablação do CAST-AF, que pegou só os pacientes com insuficiência cardíaca que estavam na fila de transplante e aqueles que você conseguiu fazer a ablação de fibrilação atrial, colocar em ritmo sinusal, você até tirou o paciente da fila de transplante. É classe 2A, o paciente também sintomático com fração de ejeção, com insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada, para também melhorar a qualidade de vida, melhorar os sintomas e também a mortalidade desses pacientes. A ablação da fibrilação atrial hoje já isso é classe 1, nível de evidência A, que a técnica que você tem que utilizar é o isolamento em bloco das veias pulmonares, né? Até pouco tempo a gente tinha então a ablação térmica, e é tanto pela radiofrequência como pela crioablação, você consegue isolar em bloco as veias pulmonares. Isso na fibrilação atrial paroxística. Também na persistente, a gente isola as veias pulmonares, mas observe que à medida que o paciente vai passando da fibrilação atrial paroxística para persistente, você começa a ter que fazer algumas coisas a mais. Além do isolamento, aqui você faz a linha do teto. Depois da linha do teto, você isola a parede posterior, você faz a ablação aqui entre as veias, que a gente chama de carina, isola a veia cava superior, faz o istmo mitral. E por último, você faz a ablação até dos gânglios desses pacientes, faz uma cardioneuroablação tentando controlar a fibrilação atrial. Obviamente que quando você faz somente o isolamento de veias pulmonares bem feito, isso é mais reprodutível e comparável entre os diversos grupos de ablação. À medida que você caminha para fazer mais linhas de cardioneuroablação, aqui a gente não tem os finalizadores bem definidos de quanto que você termina essa ablação. Então, os estudos não são tão comparáveis, então o nível de evidência é um pouco menor. Esse é um set de ablação de fibrilação atrial utilizando radiofrequência, que a gente geralmente faz de rotina. A gente faz 2 punções no septo interatrial para colocar 2 catéteres dentro do átrio esquerdo. Desde que a gente começou a fazer isso no hospital em Core, desde lá do Lúcio Ribeiro, a gente sempre utilizou ecocardiografia intercavitária. A gente sempre monitoriza esse catéter que ele está dentro do esôfago, é um catéter de ablação mesmo para colher a temperatura. E às vezes a gente coloca um catéter também na veia asgus para a gente ter uma referência melhor durante a confecção do mapa em 3D, porque o paciente, se ele mexer, a gente tem aquela referência na veia asgus que fica fixo durante todo o exame. Então, esse é o nosso set são até 6 catéteres dentro do paciente, né, contando aí o esôfago, para a gente fazer uma ablação de fibrilação atrial. E a rotina é ter uma angiotomografia de preferência antes, para saber como que é a anatomia, porque ela pode variar muito. Durante o procedimento, a gente confecciona o mapa com mapeamento eletroanatômico, que a gente aí tem hoje o Insight, a gente tem o Carto, a gente tem o Arrhythmia, no Brasil já disponível, esses 3. Um catéter é colocado circular dentro da veia pulmonar, aqui começando pelo lado esquerdo, em ritmo sinusal, de preferência, se o paciente é fibrilação atrial paroxística. Esse catéter dentro da veia pulmonar, ele colhe um sinal elétrico que a gente enxerga aqui no polígrafo, que é a eletrofisiologia raiz, a gente
enxerga de 1 até 10 aqui nesse catéter, ele tem 10 polos, a gente enxerga todos os 10 aqui, um eletrograma de potencial de dentro da veia pulmonar. E começamos então a aplicar ponto a ponto a radiofrequência em volta das 2 veias pulmonares, a gente tenta fazer esse isolamento em bloco, e quando você faz a primeira passagem, que dá uma volta inteira, você não demonstra mais aqui sinal elétrico dentro da veia pulmonar, demonstrando que ela está isolada eletricamente do resto do átrio esquerdo. Isso a gente enxerga tanto na eletrofisiologia padrão aqui, que é o polígrafo, como no mapeamento eletroanatômico, em que o roxo aqui é tecido viável, eletricamente viável, a voltagem normal, e cinza, ausência de atividade elétrica. Então a gente vê aqui que as 4 veias pulmonares estão isoladas eletricamente. O ecocardiograma intracavitário ele é muito importante para a gente tanto fazer a punção transeptal como visualizar todo o procedimento, a localização não só do catéter de mapeamento. Isso aqui, às vezes, a gente está com catéter aqui, igual nesse caso, bem na boca das veias pulmonares, e você faz um ajuste no mapa eletroanatômico para não incorrer em erros de aplicar muito dentro da veia ou muito antral nesse paciente. O objetivo é esse aqui, é o paciente estar aqui em ritmo sinusal. Veja que a gente aqui tem P, QRS, onda T, o paciente está em ritmo sinusal, aqui o eletrograma atrial do catéter de ablação e do seio coronário, mostrando o paciente em ritmo sinusal, e esse catéter está dentro da veia pulmonar, a veia fibrilano, e desconectada eletricamente do resto do átrio esquerdo. Então esse é o objetivo da ablação na fibrilação atrial, desconectar eletricamente a veia pulmonar. É uma técnica que a gente vem utilizando já há muito tempo, né? Você pega aqui um paciente antes da ablação, o mapa dele mostrando voltagem nas veias pulmonares, aqui em roxo, e após a ablação, aquela voltagem toda desaparece, a veia está desconectada. Em alguns casos, a gente não consegue em bloco isolar as duas, a gente tem que fazer a carina, como aqui do lado direito nas veias da direita. E em alguns casos a gente tem esse calcanhar de Aquiles, que está aqui, essas bolinhas em amarelo. Isso aqui é onde o esôfago esquentou. Geralmente o esôfago esquenta nas veias inferiores, ou à esquerda ou à direita, e às vezes ele não esquenta quando ele está passando bem no meio aqui do átrio esquerdo. Então esse é um paciente com 55 anos de idade, com 2 anos de fibrilação atrial paroxística. Esse é um caso ideal para você colocar o paciente em ritmo sinusal e deixar ele depois sem droga antiarrítmica. As complicações e o nosso calcanhar de Aquiles na ablação de fibrilação atrial sempre foi o medo de fístula atroesôfago, 0,2%. Isso não acontece no procedimento, acontece geralmente 1 a 4 semanas após o procedimento. E é uma situação muito catastrófica. Graças a Deus a gente não teve nenhum em nosso serviço. O tratamento geralmente é cirurgia, mas a mortalidade é muito alta. E os sintomas são muito inexpressivos. O paciente às vezes tem dor para deglutir, febre, às vezes ele só apresenta com febre, às vezes é um AVC, um sintoma inicial de AVC, já por causa da fístula, e a gente tem que ficar muito atento durante esse período depois que você tem um paciente que esquenta o esôfago durante a ablação. Perfuração cardíaca aí até 1,5%, estenose pulmonar 0,8%, time mais estenose cardíaca, com raio-x, paralisia do nervo frênico, 0,4%, e mortalidade até 0,4%. Isso durante o procedimento. Então, não é um procedimento tão simples, ele exige um treinamento grande, uma equipe, e lógico, também um serviço que estrutura para poder fazer. Veio a ablação por campo pulsado, e que sacudiu todo o nosso o nosso meio de eletrofisiologia. O que é a ablação por campo pulsado? Então, eu vou falar para vocês sobre um pouco da biofísica, porque todo mundo fala PFA, PFA. PFA é Pulsed Field Ablation, e traduzindo é ablação por campo pulsado, em que você introduz um catéter. Existem várias marcas hoje no mercado, esse é o que está aprovado pela Anvisa no Brasil, que é um sistema da Boston, que é um pentaspline, ele tem 5 alças, com 4 eletrodos em cada, então são 20 eletrodos, e ele, entre esses eletrodos, libera uma energia elétrica e chega nessa configuração a mais ou menos 450, 500 volts,
em várias configurações e você consegue provocar, então, no tecido onde ele está encostado, uma eletroporação irreversível. Qual que é a vantagem aí da eletroporação? A vantagem da eletroporação é que você consegue fazer uma morte do tecido atrial, aqui você destrói o tecido atrial, preservando estruturas vizinhas, principalmente aí o esôfago e o nervo frênico e os vasos sanguíneos também. Então, o primeiro trabalho que mostrou que preserva essas estruturas vizinhas foi feito pelo grupo lá de Bordeaux, Michel Reisaguerre e Pierre Jair, e que eles mostraram com a ressonância magnética que na crioablação e na ablação por radiofrequência, vejo aqui a representação aqui do átrio e do esôfago, e a ressonância magnética com o gadolínio mostrando uma captação aqui tanto do tecido atrial como do esôfago, mostrando que tem lesão aqui para o esôfago. A gente porque não faz rotineiramente endoscopia pós-ablação de fibrilação atrial. Uma vez que a gente faz endoscopia pós-ablação de fibrilação atrial, a gente começa a ver lesões e começa a ficar mais preocupado com a fístula atrioesôfago. A radiofrequência, que também é uma energia térmica, que vai até mais 60 graus, a crio vai até menos 60, menos 90 graus, tudo queima, né, leva a destruição da célula por calor e por frio na crioablação. Também na ablação por radiofrequência, o esôfago não é poupado, e aqui na ressonância mostra que há captação tanto do esôfago como no átrio esquerdo. E já na ablação por campo pulsado, a gente percebe que existe uma captação do gadolínio no tecido atrial e o esôfago não tem nenhuma captação. Então já tem mais se não me engano, 170, 180 mil casos no mundo, ainda não existe nenhum caso, nenhum relato de fístula atroesôfago. A biofísica aqui, então, por que que isso acontece? Como que é a eletroporação irreversível, né? Quando a gente aplica um campo elétrico preciso e momentâneo no catéter, você pega uma membrana intacta e começa a formar poros nessa membrana, dependendo do tempo desse tempo elétrico e da voltagem que você aplica, esses poros de reversíveis passa para poros irreversíveis. E o interior das células, né, o conteúdo do interior das células cardíacas sai por esse poro, causando uma morte celular não térmica. Então é uma maneira muito elegante de você destruir a célula sem queimá-la, que é a eletroporação. A eletroporação, diferente da radiofrequência, na radiofrequência a gente tem o controle da temperatura, do tempo e da impedância. A gente tem poucas variáveis e o contato é muito importante na ablação por radiofrequência. Já na eletroporação, a gente tem várias variáveis. A gente pode liberar a energia elétrica de forma unipolar ou bipolar, monofásica ou bifásica. Existe a distância entre os eletrodos, a duração do pulso, o intervalo entre os pulsos, a energia liberada. Se existe fibrose, o sangue pode também, se tiver, pode atrapalhar durante a liberação. E o contato, que eu não coloquei, que também é muito importante. Então, tem mais fatores para você trabalhar na eletroporação do que na ablação por radiofrequência. Então, aqui nesse catéter que a gente está utilizando no Brasil, que é o Penta-Spline da Boston, ele cria um campo bifásico, tá? E geralmente não é uma liberação unipolar, tá? Ele cria um campo de 400 volts por centímetro e o potencial da célula aqui de repouso de menos 100 milivolts começa a eletroporação, vai chegando a menos 500 milivolts durante esse tempo, causa uma abertura irreversível dos poros na célula e a eletroporação, o conteúdo da célula então sai para fora e causa uma eletroporação irreversível. Então isso é o que a gente faz hoje com o catéter de ablação por PFA. E é interessante que a ablação por campo pulsado, ela demonstra uma seletividade tecidual. Eu vou só para esse primeiro, depois eu volto, porque aqui o que determina essa seletividade é o diâmetro da célula. Então, vocês lembram naquele slide que eu mostrei o miócito contraindo? O miócito ele tem um diâmetro de 10 a 15 micra. Diferente do tecido muscular liso, por exemplo, lá do esôfago, tem de 3 a 8,
e do tecido da mielina, do nervo, que tem dois. Então, à medida que você diminui o diâmetro da célula, você vai precisar de mais energia para causar a eletroporação. Então, por isso, voltando aqui, essa seletividade do miocárdio, em torno de 400 volts por centímetro, a gente só pega o quê? O tecido miocárdio atrial. Para a gente pegar a vasculatura, as células vasculares, a gente precisa de 1.750. Para pegar os eritrócitos, a gente precisa de 1.600. O endotélio, 1.750. E para pegar uma estrutura, uma fibra nervosa, a gente precisa de 3.800. Então, essa é a grande vantagem da ablação por campo pulsado. Veja aqui que com uma lâmina mostrando depois da aplicação o tecido que causou eletroporação, os nervos estão intactos e também os vasos sanguíneos estão intactos. Mas também é importante lembrar que a duração do pulso não pode exceder muito. Porque depois de uma eletroporação irreversível, se você continua aplicando o campo pulsado, você pode esquentar e chegar a uma lesão também térmica. Isso é importante, então, nos diferentes tipos de catéteres que são utilizados para PFA, eles serem validados para a sua configuração e para a sua geometria. Cada catéter que uma empresa colocar no sistema deve ser validado para esse tipo de potencial que é aplicado, da duração e da quantidade de energia liberada. Então, hoje a gente não aplica mais energia monopolar, foi feito isso no começo, colocava-se uma placa nas costas do paciente e entre o eletrodo do catéter e a placa fazia essa energia elétrica, isso causava muita contração muscular, essa placa de dispersão. Então, passou-se para a aplicação bipolar, que é entre um eletrodo e outro, que passa a energia elétrica. E antes era monofásico, né? Você saía do zero para o positivo, e agora é bifásico, igual aqueles cardioversores que a gente tem bifásico para poder fazer reversão de fibrilação atrial. E aqui é representando uma aplicação do Farapulse, que a gente aplica 2,5 segundos, chegando a essa voltagem aí de 400 volts no campo elétrico que ele cria em torno daquelas 5 pétalas. Aqui mostrando então para vocês, né, que a outra vantagem da ablação, que como a eletroporação, ela não queima o interstício, ela não é uma lesão térmica, então ela preserva, ela causa menos problemas restritivos mecânicos e fibrose. Esse é um estudo que foi mostrado aqui também lá pelo grupo de Bordeaux, Dr. Michel Heisaguer, em que você fez a ablação por campo pulsado e comparou com a ablação térmica, que foi incluído tanto radiofrequência como crioablação. A contratilidade atrial aqui representada basal, logo após a ablação, e depois de algum tempo se reestudou no paciente com ablação por campo pulsado, aquela contratilidade atrial antral, ela voltou. E na ablação por radiofrequência, você manteve essa disfunção da contratilidade. Então, veja que a ablação por campo pulsado, ela preserva a contratilidade atrial, principalmente naqueles pacientes em que você faz uma ablação até um pouco mais extensa. Então, resumindo aqui a biofísica do PFA, o PFA ele é seletivo, mas depende da diferença estrutural entre tecidos, isso é o mais importante. O risco de lesões térmicas no PFA ainda existe, né? Você tem que dependendo do catéter, pode ter superaquecimento dos eletrodos, isso precisa ser controlado e precisa ser validado para cada tipo de catéter que é colocado no mercado. Cada catéter, então, exige uma validação própria, com estudos dedicados ao seu design de construção dos eletrodos. A seletividade tecidual do PFA é um diferencial estratégico e reduz significantemente o risco de lesões no esôfago, no nervo frênico e estenose veias pulmonares. Isso é interessante, você pode aplicar até um pouco mais dentro, não tão antral, que não causa estenose de veias pulmonares. Aqui já teve num registro grande, pelo menos um paciente que teve lesão do nervo frênico, acho que só tem um registro de lesão no nervo frênico irreversível, mas já teve com PFA, então não é assim, então não acontece nada, né? Toda tecnologia nova, quando começa no mercado,
você tem alguns problemas que vão aparecendo só durante o tempo. A recuperação da contratilidade, desculpa aqui que está errado, contratilidade atrial após o procedimento com energia de PFA é um dos grandes benefícios da seletividade tecidual. Então, veja, esse aqui é o nosso workflow de um paciente com ablação por campo pulsado. É um catéter de ultrassom que a gente utiliza, uma única bainha, a gente já faz a punção transeptal, já entra com esse catéter que tem essas 5 pétalas com fio guia, ele é um catéter over the wire, e um catéter decapolar aqui no seio coronário para estimulação durante a ablação, estimulação do átrio esquerdo. Então, esse é o nosso workflow, e veja que comparando aqui com a ablação por radiofrequência, em que às vezes a gente chega a colocar 6 catéteres, é muito mais simples fazer esse tipo de ablação. E a tecnologia, o ano passado eu estive em dezembro em Chicago acompanhando os pacientes com ablação de PFA, já não tinha o que a gente utilizou nesse paciente que eu estou mostrando para vocês aqui. Com um único catéter você já fazer um mapa eletroanatômico, aplicar a energia de campo pulsado e já fazer o registro elétrico. Então, há um ano atrás, você teria que fazer o mapa com outra empresa, que poderia ser tanto a Abbott como a Johnson, tirar o catéter. Então, essa troca de catéter, você tem a possibilidade de ter bolha na bainha e de o paciente ter alguma consequência disso. Agora não, você entra com o catéter, faz todo o mapa. E esse aqui é um exemplo em que a gente, além de isolar, esse é um tronco único à esquerda e 2 veias à direita, o paciente aqui está de costa. Então, esse é um paciente que a gente isolou as veias pulmonares e toda a parede posterior, era uma fibrilação atrial persistente. Aqui um outro exemplo também de 4 veias pulmonares em que se isolou tanto as veias pulmonares como a parede posterior. Então, essa é uma representação esquemática, esse modelo ele já está melhorando. Essa é a primeira versão desse catéter, esse é um catéter que ele não é deflectível, a bainha que é deflectível, e ele não tem também a possibilidade de você mensurar a força de contato nele, por isso que eu acho que o ecocardiograma intracardíaco aí é imprescindível, apesar de já ter uma versão, que é a segunda versão desse catéter, que vem já com força de contato. Como que está o uso, então, da ablação de campo pulsado? Isso aqui é um registro que foi publicado em setembro desse ano, mas ele foi colhido até o final de 2024, e depois de 6 meses, veja que interessante, são mais de 23 centros na Europa, 203 eletrofisiologistas, e quando ele foi iniciado no ano passado, no começo do ano passado, 68% dos eletrofisiologistas utilizavam a radiofrequência para fazer isolamento de veias pulmonares, 18% crio, e já tinha 13% utilizando PFA. Depois de 6 meses, 51% dos eletrofisiologistas que utilizavam radiofrequência ou crio, ou seja, 50%, já tinha mudado para o PFA. Mostrando que essa tecnologia realmente ela diminui muito o tempo em sala, os riscos são menores e o resultado ele é o que eu vou mostrar para vocês, comparável com a ablação por radiofrequência. Esse aqui foi o primeiro estudo que foi assim bem feito e conduzido sem muita pressão da indústria farmacêutica, que foi o Advent, foi publicado no New England, né, pelo grupo do Vivek Reddy, que está lá em Nova York, e mostrou isso. Era um estudo de não inferioridade, comparando a ablação térmica, que tanto poderia utilizar a crioablação como a ablação por radiofrequência, com a ablação de campo pulsado. E veja que no final do segmento aqui de 360 dias, não houve diferença significativa em relação ao sucesso de manter o paciente em ritmo sinusal, ali em torno dos seus 75%, quase 80%. É, e, e comparando, veja que a parte de efeitos adversos importantes no campo, no braço da Pulsed Field Ablation, 300 pacientes, e no braço da ablação térmica, teve aqui, infelizmente, aqui um paciente que teve a morte no grupo de ablação por campo pulsado, mas não foi devido à ablação, foi devido a um tamponamento. Esse paciente ele ficou 3 dias internado e depois desse tamponamento ele veio a óbito. No início da ablação por campo pulsado, o fio guia que utilizavam era um fio guia, isso foi trocado. Ele era muito duro, ele tinha a capacidade de perfurar, o eletrofisiologista não estava muito acostumado com esse catéter over the wire,
e agora isso já diminuiu bastante com à medida que o material vai melhorando. Veja que a AVC teve na ablação térmica aqui um paciente, ataque isquêmico transitório com um paciente no campo pulsado, pericardite, um paciente em ablação de campo pulsado, não teve aqui em paciente com ablação térmica. A complicações vasculares também é muito pequeno, tá? E aqui ele coloca aqui non-serious adverse effects também, eventos que não são considerados muito sérios, também não foi muito diferente entre os dois grupos. Agora vou mostrar essa meta-análise do Amin e colaboradores que foi publicada em maio agora, é muito interessante, eu vou pegar vários trabalhos, porque se eu for mostrar um por um aqui, a gente vai ficar a manhã inteira e não vai dar tempo de mostrar tudo. Isso aqui é uma meta-análise mostrando, então, a eficácia e a segurança de ablação por campo pulsado versus ablação por radiofrequência, e essa modalidade que a gente chama de High Power Short Duration. Quando a gente começou a fazer ablação por radiofrequência, a gente ficava, cada aplicação, aquele pontinho daquele, a gente aplicava durante 60 segundos e com uma temperatura mais baixa. Isso fazia uma lesão que ela não se espalhava muito, ela não tinha um diâmetro muito grande e a profundidade era maior. Então, isso levava a mais risco de você acometer estruturas vizinhas. E o High Power Short Duration, que você faz 10, 15 segundos com uma energia muito mais alta, faz uma lesão mais extensa e menos profunda, que é o que a gente precisa no ato. Então, essa é a melhor técnica que a gente tem hoje e eu gosto de salientar isso porque aqui em Goiânia a gente não tem nenhum convênio que libera o catéter para a gente fazer essa high power short duration. Então a gente faz uma quase que adaptação dela. E comparando então com a ablação por campo pulsado. Então vamos lá. A recorrência de qualquer arritmia tratada ao longo do follow-up dessa meta-análise que envolveu mais de 900 aí pacientes, 967 pacientes, favorece a ablação por campo pulsado em relação à high power short duration, tá? Em análise de subgrupo aqui de pacientes em que você usou a PFA comparado com a high power short duration, aqui não teve muita diferença, né, de recorrência em períodos que ele colocou aqui de 6 meses. Depois de 1 ano é que começa a ter diferença significativa, até 6 meses não tem. Isso a gente vê melhor aqui nesse gráfico, então, que compara aqui o paciente livre de qualquer arritmia, de recorrência de arritmia atrial. Isso aqui eles não utilizam a carga de fibrilação atrial, é qualquer registro acima de 30 segundos de taque atrial, de fibrilação atrial ou de filatura atrial, então é um endpoint muito duro. E mesmo assim, vejam que ao longo aqui do segmento até de 18 meses, quando a gente chega no final aqui, a gente tem uma diferença a favor da ablação por campo pulsado, em comparação com a High Power Short Duration, com uma significância estatística importante, significativa aqui. E quando a gente analisa também alguns subgrupos aqui de High Power Short Duration, que a gente utiliza 40 watts a 50, Very High Power Short Duration 70 watts e 90 watts, esse aqui é só um sistema que tem da Johnson, todos eles aqui, quando a gente coloca todos os separadamente, o de 45 e 50 favorece a fazer ablação por campo pulsado. Quando utiliza o de 70 watts e o de 90 watts, já não tem, já começa a não ter tanta significância estatística. O P já não é significante aqui, 0,15, 0,27. Mas no overall, a gente tem também aqui que o P não atinge uma significância quando a gente compara com esses dois subgrupos. Mas ao longo do tempo, isso quando você tem até 12 meses, depois desses 12 meses, essas curvas elas se separam. Então aqui a gente tem o PFA chegando, comparando tanto com a High Power Short Duration de 45 a 50 watts, como a de 70 e 90, de 70 e 90 é essa verde. Quando a gente chega no final, existe uma diferença significativa, favorecendo então ao paciente que faz ablação por campo pulsado, numa melhor manutenção do ritmo sinusal. Outra coisa importante é a avaliação do tempo de procedimento, do tempo dentro do ato esquerdo e de fluoroscopia.
Quando a gente utiliza a ablação por campo pulsado, o tempo é muito menor, favorece. A gente está vendo isso na prática. Nosso grupo aí já fez 4 ablações por campo pulsado. Nós temos aí mais umas 5 agendadas para fazer nesse mês ou no mês que vem. E a diferença é muito grande. É até engraçado que o primeiro caso que a gente fez, a gente foi falar assim: vamos colher como é que está o TCA, porque a gente tem que manter um TCA, o paciente paralisado, e manter um TCA acima de 350 durante o exame. E durante a ablação por radiofrequência, a gente colhe isso umas 2 ou 3 vezes, que é o tempo de ato isquímico. E na primeira que a gente fez por campo pulsado, quando a gente pediu para colher a primeira vez, já tinha terminado o procedimento. Então é um tempo muito menor de procedimento, um tempo muito menor aí de átrio esquerdo, mas com um pouco mais de fluoroscopia. Isso porque a maioria dos trabalhos ainda está utilizando fluoroscopia e mapeamento eletroanatômico. Na Europa, no máximo aí 30% dos centros estão utilizando ecocardiografia intracavitária, que pode diminuir muito esse tempo de fluoroscopia e você fazer o procedimento até fluorless sem nenhuma fluoroscopia. Em relação aqui aos efeitos, os efeitos colaterais diversos, comparando PFA, High Power Short Duration de 45 a 50 watts e de 70 a 90 watts, não teve muita diferença em qualquer tipo de evento, de complicação do acesso vascular, tamponamento cardíaco aqui, teve até um pouco mais aqui no High Power Short Duration, isso aí depende da experiência da equipe. Pericardite, isso foi mais importante nas ablações térmicas do que na ablação por campo pulsado. AVC e ataque isquêmico transitório foi igual. Estenose de veia pulmonar não teve nada em ablação de campo pulsado e mortalidade aqui teve aquele um caso que eu mostrei para vocês em ablação de campo pulsado. Pericardite, então, o paciente vai ter mais pericardite nos pacientes que fazem ablação térmica. Isso está explicado pela lesão que acontece das estruturas vizinhas e menos em ablação por campo pulsado, né? E qualquer efeito adverso, então também tem uma tendência aí a favorecer a ablação por campo pulsado. É interessante também a gente saber a incidência aí de evento cerebral isquêmico silencioso, né, detectado pela ressonância magnética em pacientes que vão para ablação térmica versus ablação por campo pulsado. Isso é uma revisão de mais de 10 mil pacientes em 86 trials, que foi para determinar a incidência desses eventos silenciosos, de isquemia silenciosa detectado na ressonância, e avaliar a diferença entre as diferentes estratégias de ablação. Então, vejam vocês que a incidência de evento isquêmico silencioso na ablação por campo pulsado foi de 14%, radiofrequência 17% e 20% na crioablação. Isso foi apresentado no Park Widman em 2025 agora. A gente não faz de rotina a ressonância magnética. A partir do momento que a gente começa a fazer de rotina, a gente pode ficar um pouco mais espantado, porque a gente não sabe como que ainda isso vai evoluir, se esse evento isquêmico silencioso vai ter alguma consequência futura. Esse é um registro que eu queria mostrar para vocês, que foi publicado agora em setembro, que é o Faraday. Esses registros são interessantes, que isso aqui é o mundo real, é o que acontece no mundo real. Esse foi o último grande registro que saiu. Mais de 1.158 pacientes que fizeram ablação por campo pulsado em 48 centros, 21 países, e mostrou o perfil de segurança de 1,5% só de efeitos adversos sérios, de efeitos colaterais sérios. Mostrou que existe uma diminuição do tempo de procedimento, né? Que a gente está fazendo a ablação também mais de estrutura extras, veias pulmonares, e um sucesso aí de manter o paciente em ritmo sinusal na fibrilação atrial paroxística de 80,8% e na fibrilação atrial não paroxística na persistente de 67%. Os preditores de sucesso a fibrilação, indicação em fibrilação atrial paroxística nos pacientes que nunca fizeram ablação, que é de novo ablation, a idade menor do que 65 anos,
sexo masculino, tá? E você fazer isolamento só de veias pulmonares ou parede posterior, né, que é o lesion set, não faz diferença nesse resultado aqui, pelo menos no segmento que tem até agora. Então, esse é o primeiro estudo de registro prospectivo do que acontece, utilizando esse catéter que eu mostrei para vocês, que é o Pentaspline da Boston, para ablação por campo pulsado. E o estudo demonstrou, então, essa eficácia clínica de 12 meses, de 80% na ablação de fibrilação atrial paroxística e 67% na persistente. Sem diferença, baseado na estratégia de ablação. Baixo eventos, risco de eventos, 1,5% que foi observado, né? Nenhuma morte, nenhuma fístula atriesôfago, nenhuma estenose de veia pulmonar. Isso é muito importante. Veja, um registro desse, a fístula atriesôfago, pelaquela porcentagem que eu mostrei para vocês, é esperada a cada 400 ablações você pelo menos ter uma fístula atriesôfago. Tá? Agora, o mais interessante é isso aqui que eu queria mostrar para vocês. A eficiência, ela melhora com a experiência do operador, isso é claro. Mas depois de um ano, a efetividade ela permanece a mesma, independente da experiência do operador, mostrando que você precisa de uma curva de aprendizado muito curta com esse tipo de catéter que foi utilizado, que é esse Pentaspline. Então aqui, olha que interessante esse slide. Esse aqui é Real World Experience, de zero, o operador que fez de 0 a 10 ablações, aqui em preto, em azul de 11 a 25, de 26 a 49 e mais de 50 ablações. O tempo de procedimento no que fez de 11 para frente não teve diferença. Só teve diferença naquele que fez de 0 a 10 procedimentos. O tempo de ata esquerda aqui, o dwell time, foi igual nesses acima de 11 aqui, um pouquinho maior naquele paciente, teve uma diferença significativa entre esses três. E, ó, logicamente, o tempo de fluoroscopia também foi maior naquele que fez de 0 a 10, mas não foi diferente acima de 11 procedimentos. E o mais importante, o resultado foi igual, independente da experiência do operador. Então, isso aqui é o que eu falo para vocês. Isso aqui ele iguala os operadores com essa tecnologia. O resultado ele pode ser mais comparável entre os centros, porque ele não depende daquele treinamento. Eu falo para vocês que fazer aquele ponto a ponto leva tempo para chegar àquilo. Eu vou até depois mostrar um slide no final para vocês o que é o nosso mundo real aqui no Centro-Oeste. Esse aqui é o manifesto, eu não mostrei o primeiro manifesto, que foi o primeiro que teve vários pacientes, esse aqui já é o registro do manifesto depois de um ano, qual foi o resultado depois de um ano, em todos os pacientes, aqui está incluído fibrilação atrial persistente e paroxística, né, de 78% dos pacientes mantendo em ritmo sinusal. Se você separa a paroxística da persistente, a paroxística até 81% dos pacientes em ritmo sinusal e a persistente 71%. Isso aqui é um resultado, gente, que eu mostro aqui para vocês, depois comparando com o Cabana, o que a gente tinha antes. E antes de chegar no Cabana, eu gostaria de mostrar isso, que a maioria dos serviços desses registros, no máximo aí 30% utilizam a ecocardiografia intracavitária. E existe trabalho já mostrando, esse foi publicado agora em outubro de 2025, que no grupo que utiliza a ecocardiografia intracavitária, a, a recorrência é menor, significantemente menor do que naquele grupo que não utiliza, que utiliza só fluoroscopia e mapeamento eletroanatômico. Por que isso? A ablação por campo pulsado, aqui está o catéter Pentaspline, é muito importante você visualizar no ecocardiograma o contato com o tecido. Isso para várias coisas. Primeiro, para o resultado. Segundo, que essa pétala solta aqui, e você aplicando campo pulsado, isso pode levar a um grau maior de hemólise. Teve relatos no início de insuficiência renal causada por hemólise, quando você aplica, quando esse catéter fica boiando aí no ato esquerdo, você pode ter um grau maior de hemólise, que eu não comentei para vocês, que já diminuiu muito. Por quê? Porque agora você tenta ter um contato melhor e também hidrata o paciente aí, assim como na nefropatia por contraste, a gente sempre prepara o paciente e hidrata mais antes de fazer a ablação por campo pulsado. Então veja aqui o contato, como que a gente consegue visualizar bem o contato aqui do Farapulse, que é esse catéter na parede posterior, e que na radioscopia vai ficar a mesma coisa.
Isso já está sendo melhorado agora, que a segunda geração desse catéter, desse pentaspline, ele tem força de contato em cada um desses eletrodos na pétala, então isso vai ser possível ver isso no mapeamento eletroanatômico, mas o eco ainda é indiscutível a melhor ferramenta para a gente visualizar quando tem um contato ruim, quando está muito encostado. Os ecocardiografistas que estão assistindo aí sabem muito bem disso. Então, eu não dispenso o ecocardiograma, não é para fazer punção transeptal mais, é para acompanhar todo o procedimento. E só para mostrar para vocês para onde que a gente chegou, isso foi publicado em 2019, todo mundo conhece isso aqui. Esse aqui é a curva que foi separado no estudo Cabana, que conseguiram separar, tiraram aqui o intention to treat analysis, colocaram só os pacientes que fizeram ablação por catéter e aqueles que fizeram tratamento com droga antiarrítmica. Veja que no final aqui de 48 meses, quem estava tomando droga antiarrítmica, 30% estava em ritmo sinusal. E a tecnologia daquela época, de 2019, a ablação por catéter, ainda não tinha high power short duration, estava começando. 50% dos pacientes aqui estavam em ritmo sinusal. Então a gente deu um pulo, um avanço muito grande. Eu gosto de mostrar esse slide porque a eletrologia tem quase a minha idade, eu sou de 69. Ela começou em 1967 com o primeiro estudo eletrofisiológico. Passou por 79 pela primeira ablação acidental. E engraçado que essa ablação acidental, ela foi feita, não sei se vocês sabem, tinha um paciente com marcapasso provisório, com BAVT. Ele entrou em fibrilação ventricular. Esse marcapasso, ele disposicionou e ficou na região do feixe de His. O paciente recebeu um choque elétrico para reverter a fibrilação atrial e o nó-AV dele foi, então, cauterizado acidentalmente. A partir daí, começaram a fazer ablação elétrica, que era descer aqui, que era a ablação, que era dar um choque. Então, nós estamos voltando agora na eletroporação com um choque mais elaborado. Isso começou em 82 a 85, começaram a fazer ablação com choque da junção AV, de vias acessórias, de arritmias ventriculares. Em 1987, que a radiofrequência apareceu no mercado, a Escola Paulista foi a primeira que trouxe para o Brasil a radiofrequência. Na fibrilação atrial, em 1991, teve a cirurgia de Mays, que mostrou que a compartimentalização do átrio esquerdo resolvia a fibrilação atrial, e a partir disso aqui, o pulo do gato foi saber que nessa compartimentalização existia o isolamento das veias pulmonares. Abre-se uma janela aqui, em 1994, uma das primeiras ablações por radiofrequência tentando reproduzir Mays. Não foi muito, não teve muito sucesso, porque imagina reproduzir Mays ponto a ponto com radiofrequência e sem mapeamento eletroanatômico. Em 1998, o grupo do Heisager, então, mostrou que o isolamento das veias pulmonares era o que resolvia, em grande parte, a fibrilação atrial. A partir daí, teve a ablação circunferencial do antro, de 2000, e assim a gente vem progredindo para crioablação, para ablação por laser, que não foi muito bem. O QSOAF, que foi a ablação já com High Power Short Duration, começando High Power Short Duration, o Cabana Trial aqui em 2019. Então a gente passando desde a parte em que você utilizava só a fluoroscopia, que a gente já utilizava eco intracardíaco, para o mapeamento eletroanatômico com ablação antral circunferencial das veias pulmonares, e chegando agora em 2025 com a ablação por campo pulsado. Eu vou finalizar com o último slide, que eu acho que eu vou até depois tirar ele, mas é para mostrar para vocês o seguinte: isso era o que a gente tinha, isso aqui é de outro serviço, tá? Perdão colocar aqui, não quero denegrir nenhum serviço, nós já passamos por isso, mas como dizia o doutor Ângelo, eu já fui pangaré, mas nem tanto assim. Isso aqui é uma tentativa, isso aqui é de isolamento de veias pulmonares no mesmo paciente. Esse é o primeiro mapa dele, feito sem ecocardiografia intracavitária. Esse é o segundo mapa do mesmo paciente tentando isolar as veias pulmonares. Ele caiu no nosso grupo, esse é o isolamento dele, feito com ponta a ponta, por radiofrequência. Logicamente, a gente faz uma tomografia de coronárias antes. Mas para mostrar para vocês que a PFA vai acabar com isso aqui. Ela vai mostrar, ela vai igualar os operadores. A tecnologia, ela tem que ser disruptiva nesse sentido. Ela nunca vai ser disruptiva se ela não igualizar todos os operadores, se ela não tiver uma penetração. Isso é outra coisa importante, porque o custo da ablação por campo pulsado é muito alto. Então, assim, para ela ser disruptiva, ela tem que também ser mais barata. Eu acho que esse é o último slide, sobra aí somente
5 minutos para a gente ter algumas perguntas. Gostaria de agradecer a presença de todos, espero que eu tenha conseguido esclarecer, pelo menos em parte, o que é essa ablação por campo pulsado. Ela está muito no começo, essa é a primeira geração de catéteres e tem muita coisa nova por vir, mas para vocês verem que na primeira geração o estouro foi muito grande. E a adoção dessa tecnologia pelos vários centros não é à toa, tá ok? Esse é meu último slide. Muito obrigado. Sensacional, Silvio. Eu fui aqui durante a sua apresentação fazendo algumas anotações. E a gente sabe que a palestra é boa quando a gente vai tendo as respostas às anotações durante a própria aula. Então, em vários momentos, minhas dúvidas foram dirimidas aqui pela própria apresentação sensacional. Abri aqui para a audiência, pessoal. Se alguém quiser fazer alguma observação, esse é o momento. Por favor, fiquem à vontade para participar. E uma das coisas que a gente já discutiu, Silvio, Ah, antes de aham, abrir para o Maurício participar, é, é a questão das complicações. Mais de uma vez a gente conversou é, sobre isso e você mencionou exato. Aham, aumento de troponina, hemolyse, e como a é gente tem os mole, residentes aqui na sala, né? Então acho aham, que é importante colocar isso para eles. A gente estava até discutindo um caso em que a troponina aumentou pós-PFO, PFA, e é. aí você vai lá e Aham. fala, pô, o cara vai ver, está tratando lesão de outra forma. Então, reflexão que eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tem a ver muito, você fala, a técnica vai ser igualada pelos operadores, mas a questão de usar o eco, de encostar direito a ponta do catéter onde deve, isso É, vai esse fazer é, diferença, né? esse é o capricho, né, o Juliano? Então, assim, tudo na vida a gente tem que ter capricho, né, para fazer. Isso é o que diferencia, né? É aquele a mais que a gente faz no procedimento, tanto de eletrofisiologia como hemodinâmica, né? É você tentar fazer no máximo de zelo e de capricho. Então, esse contato, isso é muito importante no eco. É, às vezes você aumenta 10, 15 minutos, mas você vai ganhar muito depois de não ter que fazer um reprocedimento nesse paciente. Então, antes do que querer fazer muito rápido, vamos fazer bem feito, né? Já está diminuindo bastante o tempo, né? Então, para que tentar bater recorde de tempo? A gente tem que tentar bater recorde, eu falo, de eficácia. Perfeito. Só fazer um comentário, você mencionou a lesão do Ah, frênico, e esse artigo que aham, você escreveu de um paciente aham, remanescente com a lesão é um artigo lá do aham. grupo de Marcelo, eu estava olhando ele aqui, É, e exato. realmente nós tivemos aí um É, paciente que dá 1,5% da amostra com uma lesão aham, permanente de frênico após 3 meses. Na 3 alta do meses. hospital, 6 saíram com lesão de frênico, mas no segmento percebeu-se que É, só só um tinha ficou lesão 3 meses persistente. depois. Exato. 3 meses Mas para quem está depois. pegando o paciente dentro do hospital, essa questão da disfunção É, ventilatória eventual, a argumentação é. tem que ser nesse sentido. Olha, o que a ciência mostra é que ela vai ter remissão e você vai melhorar. E vamos Vai. acompanhando aí, Mas mas é aquela coisa, aí precisa de uma fisioterapia, Juliano, muito importante, sem entendeu? dúvida, Muito importante. Porque sem senão dúvida. você acaba. Eu tive, não, em ablação de FA, eu tive um caso de uma paciente que a gente fez ablação do nó sinusal, e o nó sinusal, a extensão é muito grande às vezes, e você invariavelmente pega o frênico. E essa paciente pegou o frênico. Ela, mesmo a fisioterapia não resolveu, então é uma situação muito ruim para o paciente, um desconforto muito ruim. Essa paciente teve que fazer uma aplicatura do pulmão para poder ter um alívio dos sintomas dela. Então, assim, não é um negócio igual fala, o PFA, eu já fico de olho. Então, quando eu vou fazer a ablação do lado direito, na veia pulmonar superior direita, inferior direita, a gente já estimula eletricamente para ver se não está pegando o frênico. Opa, está pegando o frênico? Tira o catéter um pouquinho diferente, estimula de novo. Você tem que ter esse cuidado. Não É é lesão sair do frênico à aplicando e direita, falando. né, Silvio? É, Frênico à exatamente. direita. Frênico à direita. Boa. Maurício, Silvão, Ah, pessoal, bom dia. Silvio, parabéns bom aí dia. pela clareza da aula, Ah, obrigado aí pela sua generosidade científica de trazer esse assunto aí tão de vanguarda na fibrilação atrial. Como você disse lá no início, ah, realmente na minha época, e aí nós estamos remontando ao século passado, fibrilação atrial era um negócio assim, você constatava, dava lá o Marevan para quem conseguia tomar e anticoagular, exato. e a digoxina, e você ia controlando ali a intoxicação digitálica, né? Que também nem era tão comum assim, não. E estava tudo certo, né? A meldarona É, para, às vezes, pra controlar ritmo, né? Frequência, exato. digo, Aham, e uma infinidade de pacientes chagásicos. E pronto, e a fibrilação atrial era considerada uma evolução natural da idade, quase. E agora a gente se deparar com toda essa tecnologia para tratar e saber o quão maléfica pode ser, principalmente no quesito aí AVC, demência, insuficiência cardíaca, acho que os principais fenômenos tromboembólicos, né? Bom,
A, a pergunta é assim, a gente recebe quase todo dia paciente de fibrilação atrial de diferentes causas. Tá, eu recebi o paciente diagnóstico recente, agora, e não sei bem ainda, não mapeei e tal. Do que eu faço? Até onde eu vou como cardiologista clínico, como intervencionista, e que momento que eu encaminho aí para você, para o seu time, para já com vistas a uma ablação de FA. Eu não ficar perdendo tempo. Se já tem diagnóstico, o que eu tenho que tentar? Eu tento o tratamento clínico, sim, sendo bem prático, porque 80% de reversão na paroxística e quase 70% de reversão na permanente é muito É, significativo. é É muito mais de significativo. 2/3 na mais complicada e mais de 3/4 na menos Isso com complicada. um único procedimento, sem considerar redu. Ainda pode fazer o redu, né? Então, Exato. assim, eu devo encaminhar ele logo. Como é que é? Assim, na prática, eu Aí recebi hoje depende, lá. aí depende da apresentação clínica, né, Maurício? Então, assim, um paciente que teve a primeira fibrilação atrial, que ele teve síncope, né, e que ele teve um trauma, ele não vai querer ter a segunda para ver como é que é, certo? O paciente que teve uma fibrilação atrial bem tolerada, foi a primeira. Pô, investiga primeiro. Não tem nenhuma causa extracardíaca, não bebeu, né? O etilismo está muito associado a isso aí. E não é no dia que bebe, é 2, 3 dias depois. Né? É interessante, eu vejo os rotos do paciente, quando tem uma carga maior de fibrilação atrial, já se fez na segunda, bebeu no final de semana, bebi. Aí faz o rotor na sexta, diminui a carga da fibrilação atrial antes de beber. Melhor fazer na quinta. Então, aí já é a medicina, já é o julgamento clínico, aí já é a ciência, a arte, né, que eu falo, não a ciência. De você ver junto com o paciente se aquilo ali está incomodando muito a qualidade de vida dele. E a gente tem questionário para qualidade de vida para isso também, que a gente pode aplicar. Mas é dosar. Então, eu pego um paciente que está tendo fibrilação atrial todo mês, que todo mês ele tem que ir no pronto-socorro para reverter essa fibrilação atrial. Pois esse cara tem que fazer a ablação. Tem um átrio normal. Às vezes o paciente tem 3 episódios por ano e esses 3 episódios foi quando ele estava viajando de férias. O cara fica doido, fala, pô, eu não quero ter mais isso, não é? Então, é colocar para ele que com essa tecnologia o risco é muito pequeno, não é? Ele pode tomar droga antiarrítmica ou ele pode fazer a ablação como primeira linha. Se ele quiser tomar droga antiarrítmica, ele toma droga antiarrítmica. Teve falha? Aí não tem conversa. Ou seja, É uma se eu droga. Aham, decidir, ou o paciente quiser, depois de bem instruído, eu quero tentar, eu aham. tenho autorização para ir direto para a ablação, Tem. sem Direto para subir a ablação. escadinha, step by step do É, tratamento clínico. antiga, exatamente. Antigamente, a gente, quando começou a ablação de fibrilação atrial, tinha que ser refratária a 2 drogas, incluindo a mildarona. Por isso acabou, né? Entendi. Isso aí, ó, Legal. acabou. Tá certo? E hoje Ok. tem Aí é o paciente que julgamento pede, né? clínico, né? É, O paciente entra no chat GPT, o filho dele entra, é. e ele chega e fala assim, doutor, eu quero ficar livre disso aí. E Então, outra coisa, Maurício, que é importante, você avaliar todo paciente. Às vezes ele teve 2 episódios de fibrilação atrial, mas você vê que o átrio esquerdo já está começando a dilatar. Pô, esse cara vai ter fibrilação atrial. Ele está progredindo, ele tem uma doença atrial. A cardiomiopatia atrial, uma entidade que começou a ser estudada na década de 70. Então, eu tenho uma aula só disso. O paciente que tem cardiomiopatia atrial, ele não tem hipertensão, ele não tem nada, ele tem uma cardiomiopatia, o átrio vai dilatando, 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 e ele entra em fibrilação atrial. E se você demorar muito para intervir, o resultado vai ficar muito, muito pior com a fibrose do átrio esquerdo. Então, tem várias coisas. Você faz um Holter, tem muita extracistolia atrial, tem às vezes algumas taques atriais não sustentadas, o átrio está começando a dilatar. Então, se você tem todo esse julgamento clínico, você tem que pesar isso aí e conversar com o paciente. Quanto mais cedo intervir, melhor o resultado. Excelente. excelente. Muito Obrigado, bom. Silvio. Sensacional, aula extremamente É, didática. Agradeço demais a sua disponibilidade, meu amigo. E é. vamos lá, vamos trabalhar. Gente, bom dia a Tá joia, todos. gente. Muito, muito obrigado a todos aí. Tchau, tchau, pessoal. Bom dia a Um Tchau, todos. abraço, tchau. tchau, tchau. Um abraço.